Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica. Estamos estudando o livro do Apocalipse e essa semana os enganos da Babilônia. Vamos conhecer hoje qual é o símbolo da Babilônia no livro do Apocalipse e muito mais informações sobre esse tema tão importante para nós, que pedem de nós grandes decisões também. É bem rápido, eu espero você. Convide seus amigos. Em 30 segundos a gente começa mais um programa Escola Bíblica. Até já! Estamos juntos mais uma vez, hoje terça-feira, 12 de novembro de 2019, e é bom ter você junto com a gente aqui estudando, mais uma vez, mais um tema do livro do Apocalipse. Hoje é a segunda parte do nosso guia de estudos, tá? Capítulo 20 do guia de estudos Apocalipse Revelações de Esperança, que é esse guia aqui, tá? Não se esqueça que essa é a penúltima semana que nós estaremos estudando esse tema e semana que vem também. Então aproveite, entre em contato com a gente agora e peça esse guia de estudos aqui que a gente tem oferecido durante várias semanas e o nosso contato é esse que você vai ver na tela agora, tá? É o 12 98100 1425. Esse é o novo WhatsApp para você entrar em contato com a gente, tá? 12 98100 1425 é a forma de você pedir gratuitamente esse material que a gente tem estudado aqui. E hoje a gente estuda a segunda parte sobre Babilônia, os enganos de Babilônia. E a gente tem que se preparar. É um tema muito forte, muito importante. Eu estava aqui antes de começar pensando um pouquinho, né? A gente está vivendo alguns climas mundiais bem interessantes no que diz respeito a questões políticas, né? Principalmente aqui na América do Sul, sem tomar partido nenhum, mas para a gente pensar, né? O confronto que está vivendo nesse momento a Bolívia, confronto político, a Argentina, o Brasil, o Peru, Chile, Venezuela, a política envolvendo vários países, é um duelo entre duas partes, entre duas formas de pensamento. E o mundo vive assim. O mundo sempre envolveu a política e envolveu também a questão religiosa. A gente vai começar falando um pouco sobre isso hoje para chegarmos a mais um aspecto de Babilônia. Só que antes da gente falar sobre isso, eu queria lembrar você que a sua participação é muito importante, tá? Através das redes sociais também. Nós vamos apresentar aqui algumas pessoas que estão escrevendo para a gente, a sua opinião também, e a gente gostaria muito, esteja você gostando ou não, dê a sua opinião, a gente vai fazer questão de colocar no ar aqui, ok? Entre em contato pelo WhatsApp ou entre em contato também pelo Instagram, @Escola Bíblica NT, Facebook, Escola Bíblica NT e também o YouTube, que tem os materiais anteriores, os programas anteriores, youtube.com/Escola Bíblica NT. Antes da gente abrir a palavra de Deus, é sempre muito importante a gente abrir o nosso coração, falarmos com Ele, para que Ele fale a nós, Ele fale as suas verdades, nenhum homem, que não haja nenhum engano. E por isso nós vamos orar agora. Bondoso Deus, que bom sabermos que o Senhor tem cuidado de nós. Que bom saber que a Tua verdade continua ainda ativa na vida de muitas pessoas. E o que nós queremos agora é abrir o nosso coração, para que o Senhor fale a nós, para que a gente pratique a Tua vontade. E por isso é importante nós aprendermos. Clareie a nossa mente, nos ensine, é o que pedimos por Jesus. Amém. Mais um tema forte, né? E eu falei logo no início aqui para você que o nosso grande desafio é exatamente a gente entender que nós estamos num duelo, né? Duas pessoas puxando, cada uma de um lado, como se fosse um cabo de guerra, mas muito mais forte do que um cabo de guerra, muito mais forte do que confrontos políticos religiosos. É o confronto entre o bem e o mal. Quando a gente fala em Babilônia, não é simplesmente uma questão ideológica, uma questão de ponto de vista. É claro que quando a gente fala de política atual, é claro que as pessoas sofrem e morrem por isso. Mas quando a gente fala de Babilônia confrontando a Deus, a gente fala da morte eterna, uma escolha eterna. Se você vai seguir a Deus e viver eternamente, ou se você vai escolher Babilônia. Infelizmente, haverá morte eterna. Vamos em frente aqui. Eu queria apresentar para você
um primeiro texto de hoje do nosso assunto sobre Babilônia. A contrafação demoníaca do fim envia espíritos de demônios como um falso evangelho para persuadir a todos, poderes e autoridades religiosas, seculares e políticas do mundo, os reis do mundo inteiro. Apocalipse 16, verso 14, ele coloca mais ou menos essas palavras como um pano de fundo. A gente percebe então que são espíritos demoníacos que envolvem a vida das pessoas hoje, colocando falsos ensinos, falsas doutrinas. É claro que muitas vezes as autoridades políticas do mundo, elas acabam se dobrando a isso, mas é muito mais abrangente do que isso. E nós vamos aqui, a primeira pergunta de hoje, do guia de estudos. Se você está com o guia de estudos, abra então no capítulo 20 e a pergunta de número 3. Que símbolo representa Babilônia? Ontem nós falamos um pouco sobre Babilônia, um reino, uma nação fortíssima que existiu na Terra, uma das principais nações. E agora a gente vai entender um pouquinho qual o significado dela no livro do Apocalipse. A gente vai então a Apocalipse 17, verso de 1 a 5. São alguns versos que valem a pena ser lidos aqui. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali, uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E aí finaliza: e na sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A gente percebe que esse texto aqui, ele julga, ele condena, ele afirma de forma bem negativa a presença de Babilônia. E é interessante no início do verso que a gente percebe então o anjo dizendo a João: olha, eu vou revelar para você, João, quem é a Babilônia. Ele começa a descrever. Tente imaginar então João, esse homem, um evangelista e ao mesmo tempo um profeta usado por Deus, recebendo a mensagem pela primeira vez acerca de Babilônia. Eu sei que tem muita gente que, quem sabe, pela primeira vez está ouvindo agora sobre esse tema também. Sempre lembro que existem pessoas que conhecem profundamente, mais do que nós temos apresentado aqui, mas existem pessoas que têm conhecido pela primeira vez. Então a gente chega à pergunta: quem é de fato? O que representa a Babilônia? Representa uma prostituta. É associada a uma prostituta. E nós vamos então destrinchar um pouquinho esse verso que nós lemos, pegar algumas partes desse verso para nós entendermos profeticamente o significado de Babilônia nos dias de hoje. Nós vamos aqui então, um dos 7 anjos que tinham 7 taças. E aqui eu começo com você lembrando que nós estudamos na semana anterior, as 7 pragas. Então logo após as 7 pragas, após serem lançadas as pragas, haveria a queda de Babilônia. O confronto entre o bem e o mal finalizaria, Deus venceria. Mas antes que isso aconteça, algumas coisas importantes aconteceriam aqui. E uma delas, a prostituta que estava sentada sobre muitas águas. Isso é o que diz o verso. Mas o que representa uma prostituta sentada sobre muitas águas? Não vamos esquecer de uma coisa. Quando a gente vai à Bíblia, existem significados proféticos. Nós falamos logo no início, nos primeiros estudos, que mulher representa igreja. Por dedução, tente imaginar comigo, se uma mulher pura representa a igreja, uma prostituta, que é uma mulher também, representa uma falsa o quê? Uma falsa igreja. Uma falsa igreja. Sentada sobre muitas águas, estudamos sobre isso. Águas representam profeticamente, ok? Nem sempre, historicamente, ali em textos históricos e claros,
mas profeticamente águas representam nações, povos. Então, existe uma igreja que se firmou sobre as nações, sobre os povos. E esta prostituta, Babilônia, ela nasceu no meio de povos. Ezequiel 16, verso 15, confirma que prostituta tem a ver com uma igreja distante de Deus. Olha o que diz aqui. Mas você, Jerusalém, confiou em sua beleza e usou a sua fama para tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos que passavam por perto e sua beleza se tornou deles. Olha que interessante. Jerusalém, a igreja de Deus, o povo de Deus, se corrompendo, se entregando a outras nações, a outros deuses. Então a gente associa aqui no Antigo Testamento esses e outros textos que apontam então a prostituta de Apocalipse como sendo uma igreja que se corrompe também. Vamos aqui a mais uma parte do texto que nós lemos de Apocalipse 17. Mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes de blasfêmia ou nomes blasfemos. Então, essa prostituta, coberta de nomes blasfemos, uma religião, uma igreja, vivendo uma falsa adoração, blasfemando sobre o nome de Deus. Nós estudamos e falamos um pouquinho sobre isso, uma pincelada, quando nós estudamos aqui sobre a besta que sobe do mar. Está lembrado? Algumas semanas anteriores. Então existe uma nação, e eu vou relembrar com você. Essa nação é o poder político religioso romano. E agora, de uma forma sincera, como falei das outras vezes e com muito respeito, esse poder não é uma pessoa. Deus não julga pessoas, todas as pessoas podem voltar-se para Deus, mas é o poder religioso hoje estabelecido no Vaticano, que confronta a autoridade de Deus, a intercessão de Deus. Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e da prática ou das práticas repugnantes da terra. E a gente percebe algo interessante nesse finalzinho do verso que nós lemos. Mistério, Babilônia, é um nome dado à Babilônia. E para a gente entender isso, é importante nós sabermos qual era a importância do nome para o antigo Israel. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, os nomes dados às pessoas, eles tinham significados muito importantes. Por exemplo, o nome, segundo o pensamento hebraico, judeu do Antigo Testamento, é um reflexo do caráter. Então, eu volto o verso aqui. Mistério Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. O nome Babilônia, nome prostituta, é um nome forte que representa práticas contrárias à vontade de Deus. Um nome. Você gosta do seu nome? Você entende o significado do seu nome? Babilônia é um nome que representa práticas contrárias à vontade de Deus. A gente vai para um rápido intervalo e eu quero relembrar você, para você que não sabe ainda, após o intervalo, qual será o tema do nosso próximo estudo, da nossa próxima temporada aqui no programa Escola Bíblica a partir do dia 25 de novembro. A gente vai para um rápido intervalo, vamos voltar a falar sobre Babilônia e você vai conhecer qual é o nosso próximo tema de estudo na nossa próxima temporada também. Até já! Voltamos e no bloco anterior a gente disse aqui que Babilônia é a mãe das meretrizes. O texto bíblico confirma isso, quer dizer que Babilônia, a grande enganadora, uma denominação, uma religião que engana através de inverdades, ela é a mãe das meretrizes, mãe das prostitutas. Olha que forte isso, muito forte. Ou seja, associada a uma grande religião estão outras religiões também, que assimilam dos ensinos. E muitas religiões criticam outras, mas vivem os mesmos ensinos. Deixa eu falar uma coisa para você de coração aqui. Você já viu um protestante falar mal da Igreja Católica? Eu sou um protestante, eu sou um adventista. Mas você já viu igrejas pentecostais falarem mal da Igreja Católica? Chutarem santo ou fazer coisas assim? Mas olha o que chama atenção. Grande parte dos ensinos protestantes e pentecostais vem da Igreja Católica. Como é fácil a gente falar das pessoas. Mencionei isso ontem.
Então, o que nós temos que entender é o que a Bíblia diz, porque muitas vezes a gente pode estar criticando pessoas, criticando religiões, e a gente nunca pode criticar pessoas. Deus conhece cada coração. A gente pode estar zombando de pessoas, mas o pior, estar vivendo práticas que às vezes Deus não aprova. A gente vai seguir aqui. No bloco anterior eu mencionei que Babilônia representava um nome, ou é um nome que representa falsas doutrinas. Mas para a gente seguir aqui, eu quero aproveitar e mandar alguns abraços muito especiais, pessoas que estão escrevendo para a gente agora pelas redes sociais, tá? Pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube também. Vamos ver se tem alguém que está em contato com a gente e você pode ir escrevendo, que a gente vai fazer questão de mencionar aqui a sua participação. Vamos à primeira participação, já temos alguém? Temos aqui a Magda Cavalcante dizendo o seguinte: excelente estudo, tem compartilhado para que outras pessoas sejam alcançadas pela verdade. Mais uma pessoa que está usando esse termo, né? Verdade, verdade da Bíblia, né, Magda? Deus abençoe muito você, com muito carinho eu agradeço a sua participação aí, que outras pessoas possam conhecer mais a Bíblia, né? Temos mais uma participação aqui, agora é o Fábio Camargo, meu xará aí. Ele diz o seguinte: esse estudo é essencial para a nossa vida. Amém, ele diz assim. Fábio, obrigado pela participação, essencial mesmo, porque ele, mais do que simplesmente questões da vida aqui, ele tem a ver com questões de salvação eterna, né? Seguir Babilônia ou seguir a Deus também. Vamos em frente? Lembra que eu falei para você, antes que eu esqueça, lembra que eu falei para você que você já vai ficar sabendo qual é o tema da próxima temporada? Então você vai acompanhar agora qual será o tema que a gente vai começar a apresentar na próxima temporada do Escola Bíblica a partir do dia 25 de novembro. Confira a partir de agora. De onde viemos? Para onde vamos? O que acontece com aqueles que têm a sua trajetória interrompida pela morte? Muitas dúvidas surgem ao longo do caminho e elas nos levam a procurar respostas que trazem conforto momentâneo. Mas a Bíblia traz respostas a essas e outras perguntas que farão seu coração se encher de esperança. Nova temporada do Escola Bíblica. O Espiritismo à Luz da Bíblia. Estreia 25 de novembro às 8h30 da noite. É isso aí, eu espero você 25 de novembro, 8h30 da noite, ao vivo, aqui na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica, estudando o Espiritismo à Luz da Bíblia. E nós vamos pegar alguns temas que o Espiritismo apresenta, né? Várias religiões ou várias crenças espíritas. Existe o Seixnoye, o Hare Krishna, o hinduísmo, existe o budismo, existe o kardecismo, mas a gente vai pegar principalmente as crenças kardecistas, né? E apresentar essas crenças à luz da Bíblia, com muito respeito, com muito carinho, mas ver se a Bíblia aprova ou não as crenças espíritas. Esse material aqui foi produzido pelo programa Escola Bíblica, o departamento Escola Bíblica. Quem escreveu foi nosso amigo Leandro Quadros e a gente vai fazer questão de apresentar para você, tá bom? Vamos em frente? Olha que interessante essa parte sobre Babilônia aqui, que é muito importante. E eu queria que você prestasse atenção nesse quadro agora na tela. Quando a gente vai até Apocalipse 12, fala sobre uma mulher que é a igreja fiel, está vendo em cima, e ela enfrenta um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, do seu lado esquerdo ali, ok? Apocalipse 12, é a igreja de Deus que enfrenta Satanás. Só que a gente vai até Apocalipse 17 e a gente vê uma mulher lá, infiel, e essa igreja se associa a uma besta vermelha de 7 cabeças e 10 chifres. O que a gente entende aqui é que a igreja de Deus, a igreja que durante um período de 1260 anos, ela acabou sendo perseguida, ela, num determinado momento, ela se transforma da igreja perseguida para a igreja perseguidora. Então, Babilônia, ou a besta, representa uma igreja que no passado, no início do cristianismo, ela foi verdadeira, ela buscou os princípios de Deus, mas no final dos tempos ela se tornaria então Babilônia. E somente sobraria um povo remanescente, que vive as verdades de Deus, guarda os mandamentos e tem a testemunha de Jesus. Então, a igreja cristã que no início vivia as verdades de Deus, nos últimos tempos, essa igreja se tornaria uma falsa igreja.
e sobraria somente um pequeno povo, um povo remanescente e fiel. Pergunta 4 do Guia de Estudos. Como o Apocalipse identifica Babilônia? Dessa maneira, Apocalipse 17, versos 7, 9, 15 e 18. A gente vai resumir aqui, tá? Como é que Apocalipse identifica Babilônia? Então o anjo me disse, por que você está admirado? Olha o anjo explicando para João. Está admirado, João? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui se requer mente sábia. Para entender tem que ter sabedoria. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Então o anjo me disse, as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E é interessante que no começo do verso você percebe ali, as 7 cabeças são 7 o quê? Colinas. 7 colinas. E a gente vai tentar entender aqui sobre essas 7 colinas. Acompanhe comigo novamente na tela aqui. No Antigo Testamento, monte ou colina era o símbolo de reinos e impérios. A prostituta, ela estaria ao longo da história se envolvendo com várias nações que confrontam a mensagem de Deus. Deixa eu lembrar você de uma coisa muito importante. Eu já falei aqui. Está lembrado que alguns reinos confrontaram o povo de Deus? Os egípcios, primeiro reino. Os assírios, segundo reino. Os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos, Roma política e depois Roma religiosa. 7 reinos ou 7 poderes que estão sobre o quê? Sobre o monte. 7 nações, 7 poderes que ao longo da história enfrentaram o povo de Deus. E aqui a gente vai para uma parte importante da compreensão de Babilônia. Assim como o Egito, que eu mencionei agora, a Síria, Babilônia, Medopérsia e Grécia, que haviam caído, o Império Romano era o monte, a cabeça ou o rei que dominava o mundo antigo no tempo de João. No tempo de João, então, aconteceu algo interessante. João estava vivendo no período romano, no período do poder político romano, e Deus, através de um anjo, traz uma mensagem para ele dizendo o seguinte, esse poder romano político, ele se tornará um poder religioso forte, João. E ele vai confrontar a minha verdade, a minha mensagem. Roma papal, e aqui eu vou usar o termo bem direto, para todos os amigos acompanhando. Eu queria que você visse na tela comigo, por favor. Roma papal está representada pela 7ª cabeça. Pouco antes da segunda vinda, então, Roma é vista como a meretriz montada sobre a besta escarlate e que embriaga o mundo com suas doutrinas falsas. Ela age em conjunto com o último império, o 8º rei. Aqui está falando, então, de 7 cabeças, 7 reinos, sendo que Roma é o 7º reino que enfrentou o povo de Deus. E depois, então, diz assim que surge mais uma cabeça, um 8º rei, uma 8ª cabeça. Sabia que esse 8º rei é um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia? Mais polêmicos do Apocalipse? Tem gente que interpreta o 8º rei de várias maneiras. Chegou uma pergunta para a gente aqui, pastor, o que é o 8º rei? Nós não temos tempo. Amanhã a gente vai começar respondendo para você essa pergunta. O que é esse 8º rei? Muitas pessoas dizem assim, eu estou dizendo o pensamento de muitas pessoas, o 8º rei é um reino nesse mundo que virá depois que Roma for destruída. Algumas pessoas dizem assim, o 8º rei é um 8º papa. Já ouviu falar sobre isso? Mas amanhã a gente vai entender um pouquinho mais sobre o 8º rei, que representa um poder babilônico forte antes da volta de Jesus. Eu lanço o desafio para você. Se afaste de qualquer
tipo de coisa que possa te levar a ter uma vida centrada em si mesmo. Que Deus nos ajude a não pensarmos em nós, tirarmos o nosso ego do primeiro lugar, mas colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que Deus vença as nossas Babilônias e a grande Babilônia na nossa vida também. Grandioso Deus, obrigado por mais esse tema. Realmente são temas desafiadores, muitas vezes difíceis, mas nós queremos dizer nesse momento que diante de tudo isso, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nos ensine, nos ajude e nos salve, pedimos em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.